Tocantins, conectados mais uma vez. Na conexão de hoje, nós vamos receber o engenheiro agrônomo André Bugnaro Soares, do MAPA, para conversar com a gente hoje sobre o selo arte, um assunto tão esperado aqui no nosso estado do Tocantins. Microfone aberto para você, André, seja muito bem-vindo à nossa conexão. Tá bom, Verônica, muito obrigado, tá? É um prazer enorme estar com vocês aí na AgroTeams, né? A primeira feira 100% digital do Brasil, né? Tocantins encarou esse tremendo desafio, né? E pelo jeito vai dar certo, já está dando certo, né? Então, é uma honra estar representando o MAPA, o Ministério da Agricultura aqui, para falar desse programa, né? Para tentar dar uma elucidada e interagir com vocês, né? Além dessa explanação breve que nós vamos fazer aqui, a gente pode criar outros espaços para dirimir dúvidas, etc., né? Bom, então esse programa que a gente batizou como Selo Arte, né? Esse nome vem porque no fim das contas lá o produto vai ter um selo mesmo, né? Que é o que identifica o produto que está dentro desse programa, né? Então o Selo Arte seria de certa forma um processo de rastreabilidade e de certificação de produtos, né? E isso veio, a demanda desse programa Selo Arte foi há décadas no Brasil. O Brasil é um país tão rico em produtos artesanais, né? Produtos locais, conhecimentos populares, receitas tradicionais, né? E todo esse vasto conhecimento popular, ele tinha dificuldade de se legalizar, né, e ficava muito na clandestinidade, a comercialização e a circulação desses produtos dentro do Brasil. Então, primeiro foi uma necessidade de formalização, de diminuição de clandestinidade, mas principalmente de valorização dos produtos produzidos de forma artesanal. Então, hoje a gente vive um momento assim que a pessoa, quando consome um produto, um alimento, e aqui nós só vamos falar de alimentos de origem animal, né? Quando a pessoa consome um alimento, ela está consumindo, na verdade, um produto. Não é só um produto, é um processo, né? É um conhecimento, é toda uma cadeia, né? Que tem o final lá quando a gente adquire um produto artesanal, né? Mas então, cada vez mais o consumidor quer saber como que foi feito aquele produto, com que base, com que filosofia, de que forma, né? E hoje a gente já tem chefes de cozinha fazendo receitas em programas por todo lado, usando produtos artesanais. A gente tem um profissional hoje que se chama pesquisador gastronômico, né? Ou seja, está tendo um movimento de gourmetização dos alimentos e principalmente de valorização desses alimentos produzidos de processos manuais, né? Assim, na contramão de um processo de industrialização, assim, que entra uma matéria-prima e existe uma linha de produção e sai um produto homogêneo, uniforme, né? Então, esse programa Selo Arte é o contrário disso, né? E isso, o Brasil, assim como outros países, né, já vinha sentindo essa demanda há muito tempo, e o Ministério da Agricultura, que representa o governo nesse aspecto, não tinha, de certa forma, uma maneira de fomentar e de legalizar isso, né? Então, nesse sentido, é o que vem o programa Selo Arte, né? Então, pode passar, Verônica, por favor. Então, hoje em dia, a gente pode ver, por exemplo, assim, os mercados municipais, né? Os mercados públicos, eles se tornam hoje como uma grande fonte de turismo, né? Porque eles refletem o que é aquela população em termos de processos de produção, de costumes, de tradições, né? Então, eu me lembro que décadas atrás o mercado público era um mercado de consumo para pessoas de baixo poder aquisitivo, preços mais baixos, aquela sujeira, né? Aquele aspecto assim que não era atrativo para ninguém, né? E hoje não, hoje o mercado público, quase todas as capitais, é um local que a gente levaria um estrangeiro para visitar, porque ali ele conhece, ele tem uma diversidade de produtos, tem acesso a produtos produzidos localmente, tradicionalmente, né? Então, isso é o que levou, né? A gente está pegando onda nessa demanda, não só dos consumidores, mas de valorização desses processos mais manuais, né? E tradicionais, e a gente entrou com o Selo Arte, né? Essa é uma loja, por exemplo, a Roça Capital, lá no Belo Horizonte, né, que tem uma infinidade de produtos que são produzidos de forma artesanal, né, e tradicionais. Tem esse movimento de valorização de produtos naturais,
né, consumo de alimentos de cadeia curta, né, então tudo isso é o que está no entorno do programa Seluarte, né? Pode ir passando, Verônica, e tu pode ir me interrompendo também à medida que tu achar necessário, tá? Bom, vamos falar assim, hoje o registro e comercialização de produtos de origem animal, ele, como que é hoje? Bom, a lei que fala sobre, aqui é importante um pouco a gente falar de leis, porque querendo ou não é o que comanda tudo, né? Então, às vezes, muitas pessoas têm uma certa aversão às leis, mas na verdade a gente tem que ter mais conhecimento, né? A Lei 1283 de 1950 é ainda a lei que gere e que comanda toda a fiscalização de circulação e inspeção de produtos de origem animal, né? Essa lei, pô, alguém poderia dizer, mas 1950, né? Nós já estamos em 2020, mas na realidade essa lei, ela, claro, originalmente ela nunca teve um viés de valorização de produtos artesanais, e sim um viés mais industrial, né? E por isso que ela foi muito criticada ao longo das décadas no Brasil, né? Mas claro que a gente não pode criticar, porque querendo ou não, essa lei de inspeção é o que manteve a saúde das pessoas, é o que manteve a sanidade dos produtos, a qualidade sanitária dos produtos, né? Então, quando a gente está propondo uma maneira nova, um sistema novo, a gente não necessariamente tem que criticar o que já existia, né? O que sim, que realmente precisava era adicionar nessa lei a possibilidade de uma outra forma de fiscalização dos produtos artesanais, que quase sempre são feitos por pequenos produtores, né, espalhados nesses locais longínquos do nosso país, né, e isso, de fato, ela não contemplava, né, mas aí foi adicionado, ela foi alterada, né, agora eu já vou explicar, mas, assim, eu quero dizer que ainda segue sendo válida essa lei 1283 de 1850, né, que estabelece a obrigatoriedade da fiscalização prévia dos alimentos, né, sob o ponto de vista industrial e sanitário, de todos os produtos de origem animal, comestíveis e não comestíveis, né, sejam eles com adição ou não de produtos vegetais, preparados, transformados, manipulados, recebidos, acondicionados, depositados e em trânsito. Segue valendo a lei 1283. Pode ir passando. A diferença, bom, então nessa lei é o que a gente mais ou menos conhece, todos os serviços de inspeção do Brasil, né, e todas as agroindústrias e os produtores conhecem, que basicamente seria que a inspeção industrial e sanitária, né, dos produtos de origem animal, ela é feita pelo Serviço de Inspeção Municipal, quando a comercialização ocorre dentro do município. E o Serviço de Inspeção Estadual, quando a comercialização ocorre dentro do Estado ou do Distrito Federal, e o Serviço de Inspeção Federal, quando a comercialização pode circular em todo o país. Bom, esse seria o básico da estrutura. Claro que a gente teria que fazer uma ressalva aqui, que hoje existe o sistema SISB, que é um sistema de equiparação dos serviços, que se um serviço estiver equiparado ao de maior instância, o produto pode ser comercializado também numa instância maior do nosso país, né? Mas isso é o sistema SISB, né? Então, a grosso modo, assim, são essas três hierarquias de serviço de inspeção que condicionam o escopo da circulação desses produtos, tá? Pode passar, Verônica? Bom, a diferença que aconteceu, então, agora, a novidade, seria assim, a novidade, né? A novidade é que existiu uma lei em julho de 2018, que é a Lei 13.680, em junho de 2018, que adicionou um artigo naquela lei de 1950, né, a 1283, que ele coloca aí o que está escrito nesse artigo 10A, que é permitida a comercialização interestadual de produtos produzidos de forma artesanal, com características e métodos tradicionais, regionais próprios, empregando boas práticas agropecuárias. Ó, isso é uma coisa importante, tá, que eu quero frisar, que o Seluarte, além do que eu disse, que é um processo de certificação de rastreabilidade e que garante a qualidade sanitária do produto, mas ele também é um programa de fomento a boas práticas agropecuárias.
né? E boas práticas agropecuárias, para quem não está tão familiarizado com o termo, é onde a gente coloca vários itens relacionados ao aspecto humano ou social, relacionado ao aspecto ambiental, relacionado ao bem-estar animal, ao descarte de produtos, qualidade de água, descarte de embalagens, uma série de coisas, assim, né, que é o quão seguro, o quão sustentável é o sistema de produção. Então, o celular, de fato, é um requisito para ter celular num produto, se aquele produto é produzido usando boas práticas agropecuárias, né? Então, essa é uma grande inovação que tem que ser frisado, né? E muitas vezes eu vejo, assim, que a nossa coordenação é que gerencia esse programa, né? Muitas vezes é dado muita ênfase, assim, então agora pode em todo o Brasil circular com produto, mesmo com inspeção municipal. É verdade, mas isso, claro que isso numa abordagem pragmática, comercial, isso conta muito, mas na verdade tem coisas muito importantes que estão por trás do programa, que através dele a gente vai conseguir levar a campo, né? Melhorando nossos sistemas de produção, deixando nossos alimentos mais seguros, né? E mais acessíveis ao consumidor. Essa lei, então, tem esses parágrafos, né? E coloca aqui no primeiro parágrafo que todo o produto que estiver dentro desse programa vai ter identificação arte, né? Fazendo analogia ao selo arte, né? E arte, porque arte é bom, faz menção a artesanal, mas também faz menção, assim, a como se fosse uma obra de arte, né? Uma coisa assim, uma coisa peculiar, que um produto não sai do mesmo jeito do outro, mesmo o mesmo produtor, ele não consegue ter uma uniformidade de sabor, de gosto, de textura, de coloração, né? Seja lá o que for, porque são processos que não são industriais, que não buscam homogeneidade, né? Então, tudo isso está embutido no termo arte, né? Então, essa lei 13.680 foi a lei que colocou esse novo artigo na antiga lei 1283 de 1950, né? Adicionando o conceito de produto artesanal, adicionando o conceito de boas práticas agropecuárias, né? E colocando que o produto com esse selo pode ser comercializado em todo o território nacional. Tá? Então, isso já foi um grande avanço que aconteceu. Pode passar, Verônica? Mas aí, bom, o que acontece é que todos os estados, existe a lei federal, né, sobre o selo arte, mas existem as leis estaduais também. E enquanto o país, no caso o Ministério da Agricultura, não conseguir regulamentar todos os produtos de origem animal, por exemplo, produtos derivados da abelha, produtos cárneos, produtos lácteos, derivados do ovo, dos ovos, né? Enquanto não houver essa regulamentação, os estados têm autonomia para publicarem as suas próprias notas técnicas, né? E fazer as suas instruções normativas, ou seja, a concessão do selo arte, ela não necessariamente precisa esperar as instruções normativas do governo federal. Pode passar. Então, aqui no nosso país, isso foi um levantamento que foi feito, existem mais ou menos 13 estados do Brasil que já têm regulamentações estaduais. O Tocantins, pelo nosso levantamento, não tem, isso aí vamos ver, né? Podemos conversar melhor, mas os estados que já têm regulamentação própria para algum tipo de produto, eles já poderiam conceder o selo arte, desde que contemplada todos os requisitos para o selo arte, né? Então, isso é uma coisa importante dizer, porque hoje nós já temos no mercado produtos do selo arte no Pará, temos de Minas Gerais, né, do Espírito Santo. Então, o Estado, muitas vezes, não precisa, o Ministério ainda não publicou a regulamentação de tal tipo de produto, ainda não publicou. Tudo bem, nós estamos num processo, agora eu vou contar as INs que estão sendo construídas, que estão em consulta pública, mas, na realidade, o Estado pode puxar à frente e pode produzir a sua própria regulação, e o mapa avaliza isso, né? E pode seguir a concessão do selo arte. Pode seguir? Bom, então, como eu estava falando antes, a Lei 13.680 adicionou aquele artigo 10A na Lei 1283, de 1950.
No entanto, precisaria uma regulamentação daquele artigo, né? A regulamentação é quando diz, tá, o que exatamente quer dizer isso, né? Como que vai funcionar? Então, por isso saiu o decreto 9.918, em julho do ano passado, e nesse decreto que está regulamentado aquele artigo novo daquela lei antiga, né? Então, aí, essa é a base legal do programa Celuarte, né? Então, esse decreto 9.918, e aqui eu acho que, mesmo o produtor rural, eu acho que é importante ler, é um material fácil de compreender, assim, né? Mas especialmente os serviços de inspeção, isso é bom ficar, consultar esses materiais, assim, a todo momento, né? Então, nesse decreto, ele foi considerado que todo produto para ter Celuarte tem que ter um sistema de inspeção oficial. Bom, e já estava escrito lá naquele artigo novo que foi adicionado que o produto que tiver o Celuarte pode ser comercializado em todo o território nacional. Ok. Então, tem que ter um serviço oficial de inspeção e, tendo esse serviço oficial de inspeção, ele pode ser comercializado em todo o território nacional. O que seria o serviço oficial de inspeção? Qualquer uma das 3 instâncias de serviço de inspeção. Instância municipal, estadual ou federal. Tá? Qualquer uma dessas 3 instâncias pode ser considerado o serviço de inspeção oficial. Então, isso sim, isso é uma grande novidade, digamos assim, né? Porque isso deu a prerrogativa, deu a possibilidade de um produto que é inspecionado por um SIM ser comercializado em todo o território nacional. É verdade, isso é possível com o Celuarte, mas ter um serviço de inspeção oficial é um dos requisitos para a obtenção do Celuarte. Pode clicar, Verônica. O segundo requisito é a existência de BPA, né? Aquele estabelecimento que está produzindo uma linguiça, um embutido, um queijo, seja lá o que for o produto, ele tem que provar, através do seu estado, que ele usa as boas práticas agropecuárias, né? Que usa as boas práticas agropecuárias na fabricação, em todo o processo produtivo, né? E essas boas práticas agropecuárias, vamos chamar daqui para frente de BPA, as BPAs, para cada categoria de produto, elas vão ser especificadas o que são as BPAs. Por exemplo, para queijo artesanal, as BPAs são essas, para a produção de cárneos, produtos cárneos vão ser essas, para produtos da abelha vão ser essas, né? Pescados vão ser essas BPA. Essas instruções normativas que dizem o que são as BPAs estão sendo feitas, tá? Mas mesmo assim, como eu disse antes, mesmo a inexistência delas não impede que já ocorra a concessão de Celuarte. Pode seguir. Bom, o terceiro requisito para ter o Celuarte seria ele ser artesanal, né? No conceito de artesanal. E o conceito de artesanal foi colocado no decreto 9.918, né? Ali que é onde está escrito o que seria artesanal, né? Um processo prioritariamente com manipulação, um processo manual de fabricação, né? De preferência receitas tradicionais, né? Então ali é o conceito de artesanal. Então, basicamente, pode dar mais um clique. Então, se eles têm essas 3 categorias de requisitos, né? Vamos recapitular rapidinho. Tem um serviço de inspeção oficial, independente de qual for, né? Vamos fazer um parênteses dentro desse item aqui. Existe um decreto que, hoje em dia, com a formação de consórcios de municípios, é possível que um município que não tenha serviço de inspeção, vamos dizer, um produtor que esteja num município que não tem serviço de inspeção e o estabelecimento dele também não está sob o CIE nem o CIF, ele está fadado a nunca ter o Celuarte, né? Porque ele não tem o serviço de inspeção. Então, uma das alternativas a isso, claro que a gente queria que todo município tivesse serviço de inspeção. Quando não é possível, a gente tem que fomentar e os municípios se organizarem, né, para tentar fazer consórcios,
e através do consórcios oferecer o serviço da inspeção para aquele grupo de municípios, né? 2, 3, 4 municípios. Recentemente saiu um consórcio lá no Rio Grande do Norte, né? Que, entre outras coisas, podem viabilizar o serviço de inspeção para comercializar pelo Seluarte, né? Então, esse é o primeiro requisito, ter serviço de inspeção. O segundo é ter as boas práticas agropecuárias, e quem atesta, quem que diz assim, esse produtor aqui, ele produz usando as boas práticas agropecuárias, isso é o Estado. É o Estado que, de algum braço, ou braço de fomento, eu acho que a maioria dos estados estão atribuindo, dentro da Secretaria de Agricultura, assim, ao seu órgão de fomento, de extensão, fazer uma auditoria na propriedade e dar uma declaração que o produtor segue as BPAs na fabricação daquele produto. Então, tem BPA, o Estado que faz a comprovação disso. E também, nesse momento, você vê que o produto está dentro do conceito de artesanal, porque não tem um processo automatizado de produção. É claro que a filosofia por trás do Seluarte é sempre ser, na medida do possível, ser flexível, né? Então, se um produtor coloca uma prensa, digamos, algum processo, alguma máquina, digamos assim, para evitar um trabalho laboral, um gasto muito grande, isso é possível, isso não precisa ser 100% manual, mas prioritariamente tem que ser manual. E, de preferência, também uma receita tradicional, né? O objetivo do programa, um dos objetivos é resgatar as receitas tradicionais, né? Que a gente vem valorizando, mas quase sempre de forma clandestina. A gente quer formalizar tudo isso e fazer com que cidadãos do Brasil inteiro consigam comprar produtos, mesmo produzidos em outras regiões, em outros biomas, em outros estados, né? Então, com essas 3 naturezas de requisitos, o produtor pode pleitear o Seluarte. Pode passar, Verônica? Né? Então, os pontos de regulamentação do Seluarte tem que contemplar os requisitos do produto artesanal, a responsabilidade na concessão do Seluarte, isso é importante dizer. Quem concede o selo é o Estado. O Estado é o concessor do Seluarte, não é o município e também não é o Ministério da Agricultura. É o Estado. Em qual órgão? Bom, algum órgão vinculado, algum instituto, algum órgão vinculado à Secretaria Estadual da Agricultura, né? Pode ser o seu lado de defesa agropecuária ou o seu braço mais de fomento, né? Mas, de alguma forma, cada estado estabelece como vai ser, mas a instância concessora do Seluarte é o Estado, né? E também dele são as competências para auditorias e controle Bom, o controle da emissão do Seluarte cabe ao Ministério da Agricultura. Auditoria no controle da emissão, para ver se aquele estado está seguindo os pré-requisitos do programa, né? E também o Ministério da Agricultura, ou o Estado, não necessariamente, mas normatizar sobre quais são as BPA e as BPF. BPF é boas práticas de fabricação para cada cadeia artesanal, né? Então, como eu falei, nós, do Ministério da Agricultura, estamos trabalhando em diversas instruções normativas para normatizar o que são as BPAs, mas, como eu disse antes, o Estado que já tenha uma instrução normativa, que já diga, o nosso queijo artesanal significa isso, 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 com tais itens de BPA, ele pode usar essa normativa estadual para conceder o Seluarte, desde que não infrinja nenhum requisito do Seluarte. Pode passar. Bom, então os requisitos, esse decreto, né, os requisitos do produto artesanal, que as matérias-primas beneficiadas na propriedade, onde se localiza a unidade de processamento ou devem ter origem determinada, né? As matérias-primas para produzir o produto têm que ser preferencialmente produzidas na própria propriedade ou ter origem determinada, né? Então, o objetivo disso, assim, é que a matéria-prima, se o produtor não é o seu próprio produtor da sua matéria-prima, do seu produto, ele compra carne para fazer o salame, ele compra a gordura, a banha, ele compra, que seja determinado, que ele saiba dizer aonde é adquirido cada propriedade daquelas e que aquelas propriedades também produzam aqueles animais usando boas práticas agropecuárias. Acho que pode ir passando os outros itens aí. A adoção
a adoção de técnicas e utensílios predominantemente manuais, né? Então, como eu disse antes, a gente quer evitar um processo, uma escala de alta produção, embora no arcabouço legal do Seluarte não tenha a quantidade máxima de produtos. Tá? A gente não estabelece, máximo para ter Seluarte é tantas peças de queijo, tantos quilos de linguiça, não tem, mas se espera que não vá ser um processo automatizado industrial com a grande produção, né? Porque daí fere outros elementos do conceito, né? Então, as técnicas têm que ser predominantemente manuais. Tem que usar boas práticas de fabricação, e as práticas de fabricação, nós entendemos que isso está sob discussão. Tem uma IN, por exemplo, que está em consulta pública, qualquer cidadão brasileiro pode ler ela e fazer sugestões. Ela está hoje em consulta pública, outras estão em construção, ainda não foram submetidas à consulta pública. Mas a gente entende que o produto, o estabelecimento que já está sob um serviço de inspeção, ele já está obedecendo às boas práticas de fabricação, né? Ele tem que ter adoção de boas práticas agropecuárias. Então, as agropecuárias é lá na produção dos animais, para produzirem a matéria-prima do produto que vai ser transformado em Seluarte, né? Essas boas práticas agropecuárias são vistoriadas, como eu disse, pelo Estado, né? E acompanhadas pelo Estado. E aí cada Estado pode fazer a gente desafia os Estados, encoraja os Estados a fazerem um trabalho de fomento às boas práticas, de capacitação de produtores, para que mais produtores consigam usufruir desse processo do Seluarte, né? De ter seus produtos sob o rótulo do Seluarte. O produto final é de fabrico individualizado e genuíno, né? Ou seja, existe uma variabilidade sensorial. O item 6, o uso de ingredientes industrializados é restrito ao mínimo necessário, né? Então, o produto mais natural e o menos processado possível, e o processamento feito prioritariamente a partir de receita tradicional, que envolva técnicas e conhecimentos de domínio dos manipuladores. Prioritariamente, né? Quer dizer que se existir uma receita nova, não poderia entrar também como pleiteando o Seluarte, né? Mas claro que a ideia inicial do Seluarte seria a gente valorizar as receitas tradicionais, aquelas que são passadas de geração em geração, e que nós estávamos quase perdendo essas receitas, e agora o consumidor e toda a sociedade quer resgatar e quer consumir alimentos que vêm dessas receitas tradicionais. Pode passar, Verônica? Então, assim, isso aqui é uma matriz de responsabilidades, basicamente, né? Como operacionalizar o Decreto 9.918, né? Então, o Ministério da Agricultura, né, que seria a instância federal, digamos, que eu estou representando essa caixinha hoje aqui. Nós temos que manter, está sendo criado, eu quero falar um pouquinho, o Cadastro Nacional de Produtos Artesanais, tá? Nós estamos criando, e já está em uso, pelo menos 2 módulos desse Cadastro Nacional de Produtos Artesanais. É um cadastro eletrônico, uma plataforma eletrônica que nesse cadastro eletrônico é onde a gente vai inserir todas as propriedades, os produtos do Seluarte. É uma maneira de gerenciar, de conceder, de fazer auditorias, de fazer relatorias, de saber quantos produtos, de que tipo de categoria para cada estado, para cada região do Brasil. Então, é o Cadastro Nacional de Seluarte. Ele está sendo terminado, né? Mas eu já vou falar um pouquinho mais dele. As auditorias do sistema, especialmente sobre os estados, o mapa que faz, e fomentar e estabelecer normas de BPF para o Seluarte e BPA para o Seluarte, né? Elaborando manuais orientativos, né? Fomento de boas práticas agropecuárias. Os produtores, eles têm que apresentar relatório de atendimento dos requisitos do Seluarte para o seu serviço de inspeção e comprovar o registro, né, no seu serviço de inspeção e atender aos requisitos de BPA, que são expostas por alguma normativa, seja federal ou estadual, daquele produto que ele está produzindo, né? Então, uma IN de carnes, quando ele é produtor de charque, ou de carne desidratada, ou de embutidos, alguma coisa assim. Então, essas são as obrigações, digamos, do produtor. As prefeituras, o que elas devem fazer? Elas devem disponibilizar o serviço de inspeção de qualidade e alinhado aos preceitos do Seluarte,
Então, bom, a prefeitura que não tem serviço de inspeção, é lógico que ela vai tentar ter ou se organizar em consórcio. E as que tem, mas tem poucos profissionais, não atende todo mundo, bom, na medida do possível tem que tentar ter um serviço confiável, capacitado, com força de trabalho, que possa fazer inspeção efetiva nos estabelecimentos produtores de Celuarte, né? E os estados e o DF, é prerrogativa deles a concessão do Celuarte e a fiscalização dos produtos artesanais, né? Principalmente no que tange ao uso de BPA. Elaborar normas para a produção artesanal, quando for o caso, né? Ou usa uma norma que saia do federal, uma norma federal. E também inserir e manter atualizadas as informações do Cadastro Nacional de Produtos Artesanais, né? Que é isso que eu falei que o Ministério da Agricultura está desenvolvendo. Essa, mais ou menos, são as atribuições de cada um dos 4 parceiros, digamos assim, para levar a cabo esse programa no Brasil. Pode passar, Verônica? Bom, sobre o sistema, então esse é um sistema que está sendo desenvolvido, ele se chama eSISB, tá? A gente tem que falar assim, que a Secretaria de Defesa Agropecuária já estava desenvolvendo esse sistema para unificar, para regular, para melhor gerenciar os serviços de inspeção, né, para simplificar, para dar agilidade aos processos, e dentro dele entrou o Celuarte, porque hoje o governo federal tenta criar menos tipos de cadastro, de sistemas, tenta fazer, quanto menos sistemas, plataformas tiver e abranger mais serviços, melhor, né? Essa é a nosso norte aqui, né? Então, esse sistema que tem um vídeo no YouTube, que a gente poderia procurar ali, né? Um vídeo de 3 minutos, que explica, a grosso modo, como que funciona o sistema, né? Então, eSISB, né? eSISB é o sistema eletrônico disponibilizado pelo MAPA para fazer o cadastro e gestão do serviço da inspeção de produtos de origem animal, vegetal, insumos agropecuários vinculados aos estados e Distrito Federal, municípios e consórcios de municípios. eSISB. Dentro do eSISB tem o sistema que é o sistema de gerenciamento dos serviços da inspeção, e tem o outro sistema que é o sistema de gerenciamento de estabelecimentos, tá? O de estabelecimentos é SGE e o dos serviços Serviço de Gerenciamento, SGSI, tá? São os 2 módulos dentro do eSISB. Pode passar? Então, dentro do eSISB, né, para fazer o cadastro, bom, o cadastro no eSISB é obrigatório para os serviços de inspeção, o serviço de inspeção que pleiteia a adesão ou aderido ao CISB, né, CISB-POA, de origem animal, né? Então, todos que querem aquele sistema de equiparação tem que estar dentro do eSISB. É o cadastro, aqui nós estamos falando do cadastro do serviço, né? Isso não é o produtor que vai fazer, né? A gente tem que ter claro isso. Também é obrigatório para aquele serviço de inspeção municipal vinculado ao consórcio de municípios que queira fazer a comercialização do produto dentro da abrangência do consórcio, né? Que esse é um decreto novo que saiu há pouco tempo, né? Sobre essa possibilidade. Então, um produto com SIM pode comercializar em outros municípios sem ter Celuarte? Bom, pode se ele estiver vinculado num consórcio, e dentro só da abrangência do consórcio pode, mas tem que estar obrigatoriamente cadastrado no eSISB. E o cadastro é obrigatório também para a obtenção do Celuarte, né, como pré-requisito. E os outros serviços de inspeção, o cadastro é facultativo. Claro que o Ministério da Agricultura está fomentando, está orientando para que todos os serviços se cadastrem no eSISB, para que a gente tenha uma plataforma única de todos os serviços de inspeção do Brasil, né? E com isso melhora o gerenciamento, melhora a eficiência de todos os processos. Pode passar? Então, aí, para o empreendedor, né? O empreendedor seria o produtor, né? Existe esse sistema que é o SGE, né? E daí o produtor tem que procurar o seu serviço de inspeção municipal para criar um login e uma senha para fazer o primeiro cadastro, né? Tem que ser uma senha gerada
pelo login e senha. Então, para um produtor, Verônica, eu diria assim, um produtor que quer produzir um produto com celular, bom, se não tem serviço de inspeção, ele tem que ter. Essa é a primeira coisa. Mas um dia um produtor que tenha serviço de inspeção, seja municipal, estadual ou federal, né? Embora o celular tema CIF, não vai ter muito celular pelo sistema CIF, né? Porque o maior público-alvo são pequenos produtores, né? O maior volume vai ser via sistemas municipais de inspeção. Aquele que já tem o sistema de inspeção municipal tem que procurar uma senha, cadastrar o seu estabelecimento, cadastrar os seus produtos e depois pedir para o seu estado. Primeiro ele vai ter que ler quais são as normas para ter BPF e pedir que o seu estado, sua Emater, sua órgão de defesa, aí tem que ver cada estado, como é que entende isso, né? Mas marcar uma visita e dizer assim, o produtor vai ter que provar assim, olha, eu uso as BPAs, que está escrito em algum normativo estadual ou federal, mas eu uso, eu tenho questões de bem-estar animal, eu tenho questões de monitoramento de qualidade da água, eu tenho as minhas embalagens, eu descarto de tal forma, né? Todos os itens de BPA, ele vai dizer que, e claro que isso também é orientativo, não é porque o produtor não contemple um item de BPA que ele não vai poder ter o celular, né? Ele vai poder, mas existem formas dele ir melhorando com o tempo. A gente quer dar fluxo a esse sistema, né? Porque o grande objetivo é o fomento de BPA, né? Com isso a gente vai assegurar a qualidade do produto, a gente vai assegurar desde questões ambientais, sociais, capacitação de colaboradores, bem-estar animal, tudo isso, né? Fazendo um programa de adoção de boas práticas agropecuárias. Pode passar? Pode passar. Bom, esse cadastro aqui, então, ele é rápido, né? Ele é relativamente simples, né? Então, a gente encoraja todos os serviços de inspeção a entrarem, tentarem se cadastrar, né? Se tiver alguma dúvida, entra em contato com o pessoal existe cada estado, existe a superintendência do Ministério da Agricultura, né? E esse sistema aqui, ele é compartilhado entre, vamos dizer assim, o braço de fomento, que seriam os DDRs, né? E o braço da defesa agropecuária, que seriam os DDAs, né? A defesa agropecuária e o fomento, né? Os dois podem dar informações sobre esse sistema. Pode passar. Ele foi lançado há pouco tempo. Bom, o Celuarte tem várias vantagens. Vamos fazer um resumo rápido aqui. Por consumidor, ele tem maior opção de produtos diferenciados, maior liberdade e segurança na escolha dos produtos, maior proximidade proximidade e valorização do setor produtivo, né? A gente fala assim que o celular tem uma reconexão do homem rural com o homem urbano, é uma reconexão do homem com a natureza, é uma reconexão com as nossas gerações anteriores, né? Através das receitas, através da valorização dos processos manuais. Então tem uma grande filosofia por trás desse programa, né? Para o produtor, ele pode agregar valor ao produto, porque ele vai ter ele vai poder usar um logo, um selo no seu produto que é atestado pelo governo federal, né? Ou seja, isso é uma coisa que tem valor, que tem muito forte, né? Então ele pode agregar valor não só pelo selo, mas pela possibilidade de comercializar em todo o país, né? Então é lógico que ele tem a possibilidade de agregar valor ao seu produto e aumentar a sua renda. A gente consegue fomentar a sustentabilidade da agropecuária, porque a gente vai atender com as BPAs vários quesitos ligados ao aspecto animal, de bem-estar animal, ou de sustentabilidade ambiental, e também a questão das pessoas, né? E sair da clandestinidade, né? Os pequenos produtores hoje que andam vendendo seus produtos, assim, parece que é uma questão de autoestima, né? O produtor sabe que pode ser vítima de uma apreensão de produtos, de alguma coisa assim, né? Parece que ele é um criminoso, né? E, na verdade, se ele não está seguindo a lei, é um criminoso, né? Então, a gente acha que, dando a possibilidade do produtor sair da clandestinidade, até a autoestima dele vai melhorar, a oficialização do seu processo, o governo vai validar e acreditar naquele processo que ele está fazendo, e o consumidor, com certeza, vai valorizar o produto. E para o Brasil, a gente vai ter alimentos mais seguros,
A gente pode ter acesso a mercados internacionais, se bem que a exportação de produtos ainda precisa ter o sistema federal de inspeção. A gente vai ter um impacto no desenvolvimento dos municípios, né, na economia local, né, a gente vai ter uma sustentabilidade das cadeias produtivas e a geração de riqueza, geração de emprego, né, geração de PIB, especialmente numa instância municipal. Pode passar. Bom, essa é a Instrução Normativa 28, que estabeleceu a identidade visual do Seluarte, né? Então, essa instrução já está publicada, assim como a Instrução Normativa de Produtos Lácteos, e esse é o selo, né? Mas o selo não é um selo, assim, como se fosse um selo de uma carta, assim, que cola na embalagem, né? Existe uma identidade gráfica e o produto, e esse XXX é como que deve ser orientado para preencher os algarismos, né? Isso está escrito na instrução normativa. O produtor que depois lá no Sistema Cadastro Nacional que tiver a concessão, produtor, parabéns, você a partir de agora pode usar o Seluarte porque você contemplou todos os aspectos do Seluarte. Aí ele pode imprimir na sua embalagem esse logo, esse selo, né? E a partir daí, essa aí vai ter uma forma, ou é um número, ou é um QR Code, de alguma forma vai ter, isso não está pronto ainda, esse terceiro módulo do sistema do Cadastro Nacional ainda não está pronto, mas a ideia é ter uma interface com o consumidor, que ele possa, a partir do selo, saber aonde foi produzido, com qual produtor, que processo foi produzido, como que é um detalhe maior de informações sobre o processo de produção daquele produto que ele está consumindo. Pode passar? Aqui eu só convido aqui rapidinho, Verônica, eu convido porque é muito rápido, né? Mas esse é o site do Ministério da Agricultura, né? Mudou agora, né? Agora é www.gov.br/agricultura, né? Aí vai aparecer isso aqui, daí aqui em vermelho está produção animal. Então, clica em produção animal, que daí vai remeter para a nossa coordenação. Pode passar. Aí remete para dentro da SDI, né? A SDI, vejam que o mapa tem 8 secretarias, quem está gerenciando o Seluarte é a SDI, né? Que é a Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Rural e Irrigação, dentro da SDI. E dentro da SDI tem 3 departamentos, quem tem a governança do Seluarte é o DECAP, é o Departamento de Desenvolvimento das Cadeias Produtivas. E esse departamento tem 3 coordenações gerais. A coordenação geral, que está com o programa, é a coordenação geral de produção animal, até porque o Seluarte é só para produtos de origem animal. Pode ter ingredientes vegetais, temperos, alguma coisa? Pode, desde que sejam ingredientes para dar um gosto, para dar, né? Não pode ser, a maioria dos ingredientes tem que ser, logicamente, que de origem animal. Depois entra nessa tela aqui, que são os nossos programas, que a gente tem dentro da Coordenação Geral da Produção Animal, né? E daí o quarto, aqui embaixo, é o Seluarte. Daí clicando ali, pode passar. Estou mais ou menos simulando, como se alguém estivesse navegando, né? E daí entra na descrição do que é o Seluarte, aí fala mais o que é o Seluarte, pode ir passando, Verônica. Aí tem uma perguntas e respostas ali que a gente fez, porque muitas perguntas são recorrentes, e a gente já pode ir escrevendo para que a pessoa já vá lendo e já vá tirando as suas dúvidas, né? Então esse é um serviço importante, está sendo muito acessado, pode passar. Depois tem um ícone aqui de consulta pública, que a gente coloca as INs que estão em consulta pública, e tem os materiais para download, né? Que é folder, as INs já publicadas, o manual de aplicação do Seluarte, né? Tem a IN 73 de produtos lácteos, a IN 28 da identidade visual, e tudo isso pode ser feito download, né? Através nesse campo aí. Pode passar. Bom, basicamente é isso, Verônica. Eu agradeço, tá? E me coloco à disposição da Secretaria de Agricultura Tocantins, assim como de todo o estado e de todo o Brasil, assim, para a gente dirimir dúvidas, escutar opiniões, né? Esse processo é um processo bem participativo que está sendo feito, né? É um processo que vai numa velocidade um pouco aquém do que a gente desejava, mas é porque a gente está tentando fomentar produtos artesanais
num país que tinha um arcabouço legal que nunca foi pensado para esse tipo de produto. Então, a gente está tendo, assim, desafios tremendos, tremendos, né? E temos que ter a parceria e a conivência da defesa agropecuária, porque sem ela é tão importante quanto o braço de fomento que somos nós, né? Então, quando um processo é democrático e é dialogado, assim, ele não sai tão rápido. Mas, querendo ou não, a gente está fazendo várias coisas e, se Deus quiser, a gente vai conseguir ter, em breve, vários produtos de origem com celular em todo o mercado brasileiro. Nós Era isso, Verônica. agradecemos muito a sua palestra. Com certeza foi mais um passo em direção ao desenvolvimento regional aqui para o estado do Tocantins, assim como para o Brasil todo. Só respondendo, aqui no Tocantins a gente tem a nossa Agência de Defesa Agropecuária, que é a da PEC, né, que é ligada à nossa Secretaria de Agricultura. No momento, a legislação ela está sendo revista, por isso que lá no mapinha não tinha o Tocantins. Tudo isso, e ainda tivemos essa questão da pandemia e deu uma atrasada, né, porque tudo está sendo revisto, inclusive o modo como as fiscalizações de alimentos são realizadas. Nós temos algumas iniciativas aqui que já têm interesse. Na semana que lançou o Celuarte, nós tivemos mais de 100 demandas, todas envolvendo a solicitação ao Celuarte, mas como não tinha nem a legislação federal e nem a nossa estadual, todos foram colocados realmente em stand-by até resolver essa questão do impasse. Mas uma corrente que vem crescendo, e você até citou aqui, é a formalização dos consórcios intermunicipais. Embora o Estado ele esteja bem organizado, digamos assim, em volume de SINs, são muito pequenos. A gente tem 139 municípios, destes são 116, tem o Serviço de Inspeção Municipal implantado, com lei criada, mas a gente ainda tem algumas dificuldades com relação a equipes que fazem a gestão e as agroindústrias propriamente ditas com as boas práticas implantadas. Como eu falei, tudo é caminho, né? Nós estamos auxiliando os produtores dos serviços dentro do possível, né? A estarem caminhando em direção a essa certificação, tanto do Celuarte com relação ao CISB. Mas eu acho que, ainda mais com essas conexões todas que nós temos feito, só tem a somar e facilitar ainda mais o processo. Mas muita coisa ainda tem que ser revista, justamente porque, assim, do que é artesanal, porque é clandestino, porque que ainda é informal, né? Aqui, para lácteos, a gente está tendo os maiores desafios, principalmente no que diz respeito às boas práticas agropecuárias, né? Ainda não temos uma ampla disseminação, a exemplo de Minas Gerais, e nós temos resistência de alguns produtores com relação ao processo de pasteurização, que eles afirmam descaracterizar totalmente a formulação, o que em muitos casos a gente, tecnologicamente falando, a gente até entende que seja coerente o que está sendo dito. Todavia, olhando pelo ponto de vista sanitário, a agência não abre mão do processo de pasteurização, né? Então, esse impasse, eu acho que ainda vai ser um fator que vai segurar um pouco mais a adesão do Tocantins. Mas na parte de embutidos, para nós, eu acho que vai ser muito mais fácil. Eu acho que é mais fácil o embutidos ter o primeiro Celuarte do que a parte de lácteos, que aí a nossa agência está sendo bem criteriosa na construção da legislação, porque tem que construir. Realmente, o que é a realidade, o que é o sabor do Tocantins, até a definição de vocês ainda estava um pouco para a gente, um pouco ainda a se consolidar, porque o que é artesanal, do que não é artesanal, o que é característico do estado do Tocantins. Aí tivemos iniciativas pensando em indicação geográfica, também não deu certo, porque é um estado onde nós temos a migração de vários outros estados, então é um estado novo, que tem uma identidade muito miscigenada, principalmente com Goiás, tem muito mineiro, tem muito pessoal do Sul, né? E aí a nossa agência dava um pouco o que fazer, né? O que é a receita. Então, essas padronizações acabam que retardaram o processo. Eu concordo com o que você falou, assim, que era para ser uma coisa um pouco mais rápida, no entanto, as construções não estão permitindo, mas a gente está a caminho. Após a Agrotins, tem um grupo de trabalho que já está reunido para poder estar fazendo esses diálogos e vendo as boas práticas, tanto agropecuárias quanto de fabricação, como critérios principais para elucidar. Porque aí, resolvendo isso, eu acredito que aí vai mais rápido. Mas agradeço demais.
Creio Eu que agradeço, Verônica. vários outros momentos a gente pode estar construindo, várias outras conexões, principalmente dúvidas e respostas, porque agora publicando o vídeo na nossa feira, o pessoal vai se animar com certeza, um novo ânimo com relação à implantação, operacionalização, no caso do Celuarte no Tocantins, vai ser muito legal. Agradeço, então, a gente finaliza agora aqui. Essa foi a nossa conexão de hoje, nos vemos numa próxima oportunidade. Até lá!